a dinâmica, a gente vinha estudando cinemática até agora, então, vocês não precisam saber, na verdade, qual que é a diferença entre um e outro, tá? Mas só para deixar claro, quando a gente estuda cinemática, a gente estava olhando o movimento em si, estudando o movimento, então a gente olhava posição, velocidade, aceleração, esse tipo de coisa, mas não se preocupava com as causas do movimento. Então, por exemplo, por que um objeto que está em repouso começa a acelerar? Por que um objeto está com velocidade constante começa a mudar a velocidade, começa a acelerar também? Então, agora a gente vai ver as causas para o movimento ou para a mudança de movimento, e isso é o tema da dinâmica. E a gente vai abordar a dinâmica do ponto de vista newtoniano, tá? A dinâmica newtoniana, mecânica newtoniana, que são as respostas que o Newton deu, basicamente, para por que as coisas mudam, né? E a resposta, a peça central da resposta dele, é essa palavra que está em destaque aí, e que a gente vai falar muito sobre ela, são as forças. Tá? Então, vocês vão. Hoje a gente vai falar basicamente sobre forças, vai ser isso que a gente vai falar a todo instante. Tá? E o que o Newton diz é, quando existe força, e na verdade quando existe força resultante, a gente vai ver qual que é a diferença entre força e força resultante logo em seguida, pode acontecer de um objeto que está em repouso ou movimento retilíneo uniforme, mude esse estado de movimento, ou seja, que ele acelere. Notem que aqui já é a primeira vez que vocês vão ver isso que vai aparecer, movimento retilíneo uniforme junto com repouso, tá? E aqui isso tem a ver com aquilo que a gente falou no último encontro online de, lembra, a gente falou de referenciais, né? Então, eu disse que dependendo do referencial que a gente está, a gente pode estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme, que na verdade são as duas faces de uma mesma moeda, são basicamente a mesma coisa. Isso vai ficar mais evidente ainda hoje. Então, só para dar um contexto histórico a respeito do problema, então, isso é uma pergunta que as pessoas fizeram ao longo do tempo, né? Por que que as coisas mudam? Qual que é o motivo do movimento, né? Os gregos tentaram responder isso, tá? Então, Aristóteles, através da escola dele, ele disse o seguinte: para iniciar e manter o movimento de um corpo, é necessário exercer força sobre esse corpo. Tá? Lógico que ele não usou exatamente essas palavras, mas essencialmente foi isso que ele disse, que quando a gente quer que alguma coisa se movimente, a gente tem que não só praticar uma ação para movimentar essa coisa, como a gente tem que continuar fazendo isso, senão essa coisa vai parar naturalmente. Então é preciso ter força sempre. Quase 2000 anos depois, o Galileu, analisando o mesmo problema, ele chegou a uma conclusão diferente. O Galileu disse o seguinte: não havendo forças sobre o corpo, ele permanece no mesmo estado de movimento, seja repouso ou movimento retilíneo uniforme. Vejam que aqui os dois aparecem de novo juntos. Né? E esse aqui, na verdade, é o princípio da inércia formulado pelo Galileu. Tá? Qual que é a diferença que existe entre essas afirmações? Bom, primeiro, uma está certa e outra está errada. Então, vocês podem pensar aí qual está certo e qual está errado. Mas a questão é que a afirmação do Aristóteles, na verdade, ela parece fazer muito mais sentido em relação ao que a gente observa no dia a dia. Porque se vocês forem imaginar, vocês estão, digamos, na casa de vocês querendo arrastar um móvel, seja uma mesa, uma cadeira, ou seja lá o que for. Quando vocês estão empurrando esse objeto, ele está deslizando pelo chão. E no momento que vocês param de empurrar ele, ou seja, vocês param de exercer força, esse objeto acaba parando também. Então, isso parece estar de acordo com o que o Aristóteles afirmou. Agora, o Galileu, ele tinha uma vantagem grande em relação aos gregos, que era os gregos, os filósofos gregos, apesar deles fazerem as perguntas, né, e era muito importante isso na época que eles fizessem as perguntas, né, então eles têm grande crédito por fazerem essas perguntas e por tentar responder essas coisas de uma maneira natural.
Eles tinham um problema que era, eles quase não faziam experimentos, tá? Então eles não colocavam à prova aquilo que eles pensavam, hipoteticamente, tá? Então eles tinham hipóteses e eles consideravam que essas hipóteses eram verdadeiras e não colocavam necessariamente elas à prova. E a gente sabe que em ciência, em física, em ciência no geral, o que determina se uma hipótese é válida ou não, ou seja, se uma coisa a gente pode dizer que essa coisa é válida ou que ela é verdadeira, ou a gente tem que dizer que ela é falsa ou errada, são os experimentos, tá? Então não importa que a gente tenha a melhor hipótese do mundo, tenha lá uma equação matemática muito bonita, que parece fazer sentido, tenha alguma ideia que parece muito bem dentro do senso comum. Na verdade, nada disso importa se os experimentos que a gente faz não estiverem de acordo com isso que a gente colocou como hipótese. E o Galileu, ele fazia experimentos. O Galileu é basicamente o cientista que consagra essa ideia de experimentação na ciência. Não é o primeiro que faz experimentos, por óbvio, mas ele é o que faz isso de uma maneira sistemática e que coloca a ciência no seu rumo que a gente vê até hoje. E um dos experimentos que o Galileu fazia, um tipo de experimento que ele poderia fazer, não necessariamente ele fez exatamente assim, tá? Mas mais ou menos o que ele fez, a ideia central é o seguinte: digamos que a gente tivesse uma superfície, por exemplo, uma mesa, e a gente pega algum objeto, coloca sobre essa mesa, e a gente consegue fazer isso várias vezes e sempre colocar esse objeto com uma mesma velocidade inicial, vou chamar aqui de V0. Qualquer. Não nos importa o valor disso aqui, só importa saber que, bom, toda vez que eu fizer isso vai ser o mesmo V0, basicamente. E o que o Galileu observou foi o seguinte: quando ele fazia isso, dependendo da superfície que isso aqui estava, então, digamos, uma superfície bastante rugosa, ou seja, com muito atrito, essa coisa ia andar um pouco e ia parar aqui assim. Agora, quando ele fazia exatamente o mesmo experimento, só que com uma superfície mais lisa, por exemplo, mais polida, ele ia olhar essa mesma coisa com a mesma velocidade inicial aqui e ia ver que isso aqui andava mais um pouco. E a grande sacada do Galileu foi pensar no seguinte: bom, e se eu tiver uma superfície que é infinitamente longa e infinitamente bem polida, ou seja, se eu reduzir o atrito entre essas coisas aqui até zero, o que vai acontecer? E, na verdade, a conclusão que a gente chega a se pensar nisso, né, e, na verdade, é meio que a única conclusão lógica possível, analisando esse fato aqui, é que, bom, se a gente não tiver atrito nenhum e essa superfície for infinitamente longa, então essa coisa que a gente colocou com uma velocidade inicial v0, ela vai continuar se deslocando para sempre sobre essa superfície com a mesma velocidade, ou seja, ela vai estar num movimento retilíneo uniforme permanente, tá? O movimento retilíneo uniforme não vai ser alterado. Qual que é a grande diferença que existe disso aqui para o que o Aristóteles pensou? É que o Aristóteles esqueceu de pensar que, na verdade, existem forças sobre alguma coisa que não são feitas pela pessoa que está movendo o objeto. Então, quando alguma coisa se desloca, normalmente a gente está num mar de atrito, né? A gente tem fricção, atrito por todos os lados. Então, numa mesa, no chão, na parede, sempre vai ter atrito. Então, na verdade, sempre acaba existindo forças de atrito que não eram levadas em conta nesse raciocínio. Então, se a gente desconsidera completamente o atrito, se a gente elimina completamente o atrito, a gente vê que, na verdade, o movimento persiste indefinidamente e sem nenhuma força necessária sendo aplicada sobre ele. Tá? Então vejam que para manter uma coisa em movimento, na verdade, não é necessário nenhuma força. Tá? Se não tiver uma força, uma coisa que está em movimento vai continuar sempre em movimento retilíneo e uniforme. Então vejam que
o Galileu está certo, enquanto o Aristóteles estava errado. E essa ideia, na verdade, o Galileu já tinha de relação entre repouso e movimento retilíneo uniforme, porque ele já tinha observado também a ideia de movimento relativo, né? Aquela coisa que a gente viu na semana passada sobre referenciais inerciais, né? De se eu estou num referencial, por exemplo, dentro de um carro, o meu movimento em relação ao carro é nulo, a minha velocidade em relação ao carro é nula, enquanto que a minha velocidade em relação a outro referencial pode não ser nula. Então, dessa maneira, repouso e movimento retilíneo uniforme podem ser entendidos como uma mesma coisa. Basta a gente mudar de referencial que a gente passa direto de um movimento retilíneo uniforme para repouso ou o contrário. Tá? E esse aqui, né, essa afirmação aqui é basicamente o chamado princípio da inércia do Galileu.